Observação, isso. 1 Samuel 4:21, né? 1 Samuel 5, 1 Samuel 6, 1 Samuel 7. Observação, né? A observação que a gente tem, que nós temos, que eu tenho, no meu entendimento, né? Ele perdeu a autoridade, na sua casa. Deus usou Samuel foi lá, repreendeu a casa dele, repreendeu Eli. Mas o texto sagrado diz que ele não repreendeu seus filhos, né? Não repreendeu seus filhos. Foi um grande erro, né? Foi um grande erro. Que na época antiga não era tolerado. Não era tolerado certo tipo de erros. E esse era um erro que não era tolerado pelo mandamento de Deus, pelo próprio Deus. Então Deus avisou antes, né? E ali o povo perdeu a guerra, perdeu a batalha, né? Os filhos de Eli como o exemplo, que o sacerdote era o exemplo naquela época. O sumo sacerdote, ele ministrava no templo. Ele era o presidente do Sinédrio. Então o sumo sacerdote era a autoridade maior, ele era presidente do Sinédrio. E ele ministrava no templo, ele tinha lei. O sumo sacerdote era que tinha lei para ministrar para todo o povo. Era diferente de hoje. Hoje tem a Bíblia, todo mundo tem a Bíblia, tem no celular, tem no computador, tem em casa, tem no notebook, tem em todo lugar. Então a Bíblia hoje todo mundo tem. Mas naquela época não era assim. Naquela época só o sacerdote, o sumo sacerdote é que tinha a lei, era que tinha os mandamentos, que ficava na Arca da Aliança, né? Os mandamentos, a tábua dos mandamentos, junto com o cajado. Então o sacerdote era que lia para o povo e que passava para o povo todo o conhecimento, né? Todo o conhecimento ali das escrituras, do Torá, do Pentateuco, do Talmud. Então essa era a obrigação do sumo sacerdote. E a partir do momento que os filhos de Eli deixou de ministrar no templo, deixou de exercer o seu cargo de sacerdote, e aí o povo se corrompeu, houve uma corrupção geral, o povo começou a ir para a idolatria, começou a adorar os deuses de Canaã, e aí virou uma bagunça. E aí foi quando Deus tirou, e aí mesmo eles com a Arca da Aliança, eles perderam a batalha, né? E quando eles perderam a primeira batalha, eles estavam sem a Arca. E aí eles mandaram trazer a Arca. E aí mesmo com a presença da Arca, eles saíram derrotados, né? Saíram derrotados. Então isso mostra o que? Isso mostra a desobediência. A desobediência causa muito dano, né? Inclusive a nossa derrota. Então a desobediência faz da gente uma pessoa derrotada. E ele perdeu a autoridade na sua casa, perdeu a autoridade de chefe de casa, chefe de família. Que nem eu já falei nos vídeos anteriores, o homem naquela época era o chefe da casa. E ele perdeu a autoridade. E a partir do momento que a pessoa, o servo de Deus, qualquer pessoa perde a autoridade de Deus, perde, né, a referência ali, perde o poder, a autoridade que Deus dá. Então aí o inimigo faz o que quer. O inimigo deita e rola na sua casa, deita e rola na sua família, faz o que bem quer. Então é isso que o diabo faz. Quando você perde a presença de Deus, você deixa a presença de Deus, você não tem mais a presença de Deus, aí o diabo pinta e borda na sua casa, no seu lar, na sua casa. Então é isso daí, né? Então eles achavam que com a arca eles iam ser vitoriosos, mas se enganaram, né? Deus, ele age conforme a nossa obediência. Tem gente que diz que nós não seremos julgados pelas obras, mas se você não fizer o que Deus quer, já é uma obra. Se não fosse você obedecer a Deus, é uma obra. Você buscar a Deus é uma obra. Você orar, jejuar, você está fazendo uma obra. Você está ali fazendo com que Deus olhe para você, com que Deus observe você, com que Deus olhe para você com outro olhar, com olhar de misericórdia e compaixão. Então, a partir do momento que você se humilha, você está se humilhando, está jejuando, está sem comer, está sem... Você está buscando a Deus, você está fazendo uma obra.
Então tem gente que diz que em juízo final a gente vai ser salvo segundo as nossas obras, a gente vai ser julgado segundo as nossas obras. Então as obras faz parte da salvação, sim. Tem gente que diz, porque nós somos salvos agora pela graça, né? Aí pode fazer tudo o que quer, né? Assim, né? Porque você é salvo pela graça que você pode fazer o que bem quiser e você não será condenado pelo aquele pecado, pelo aquilo que você fez. Então hoje em dia já vi até pastor aí conhecido aí de nome, muito conhecido, não vou citar o nome, mas que falou que fala que não é pelas obras. Tiago lá em Tiago também fala que as obras sem a fé é morta, é morta. Então, de todo jeito a gente tem que fazer algo para Deus olhar para nós, para Deus ter misericórdia de nós, para Deus ajudar nós, né? Não é assim sem fazer nada que a gente consegue as coisas, não. Tem que obedecer a palavra, tem que buscar a Deus. E a oração, o jejum faz parte da obediência, faz parte da humilhação diante de Deus, né? Então, a partir do momento que a gente deixa de fazer essas coisas, né, o inimigo tem êxito na nossa vida, tem êxito, né, consegue sair vitorioso. Por quê? Porque a gente está em falta. A gente está em falta. Então eles achavam que a Arca da Aliança era um amuleto, que nem eu falei. É um amuleto, mas não é um amuleto, né? É que nem a Bíblia. A Bíblia, se você é espiritual, se você é uma mulher, um homem de oração que busca Deus, um homem espiritual, quando você pega a Bíblia que você lê, você entende ela te dá o Espírito Santo te faz entender e compreender o que está escrito ali na Bíblia. Mas quando uma pessoa comum, se você der uma Bíblia para uma pessoa comum, para uma pessoa normal, comum, ela vai olhar ali, ela não vai saber de nada, ela vai até se cortar ali, se ferir com a espada do Senhor, porque ela não sabe manejar. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que saber manejar bem a palavra de Deus, saber manejar bem as escrituras. Então, uma pessoa que não tem muito conhecimento, não busca muito o Espírito Santo, não busca Deus, oração, jejum, ele lê a Bíblia, mas para ele é normal, ele não sente nada. Ele lê a Bíblia ali, lê 3, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes e não compreende nada, não entende nada. Que nem o eunuco ali no caminho ali que vinha, que Filipe foi lá com ele e ele lia o livro de Isaías e não entendia nada. Então um homem normal, ele não entende a Bíblia Sagrada, ele lê, mas não tem um discernimento da palavra, não tem a sabedoria, né, que é dada por Deus. Então é uma diferença. Se um cara, pessoa normal, pega a Bíblia, para ele ali é um livro normal, para ele é um livro comum, como qualquer outro livro de história, de qualquer coisa. Para ele é uma história, para ele é um conto, é uma história ali, tipo um conto de farda. Mas para a pessoa que é espiritual, que busca Deus, quando ele lê a Bíblia, ele sente o Espírito Santo de Deus, ele sente a unção, ele fala até ele até sente o Espírito Santo de Deus, enfim, ele sente a presença de Deus quando ele, por quê? Porque ele está espiritual. A Bíblia é discernida espiritualmente. Quando você lê ela em espírito, aí você entende. Então, quando você vai ler a Bíblia, você tem que buscar Deus antes, tem que orar, buscar Deus antes, para você ter o discernimento, para você entender ela ali, entender a Bíblia. Não é só ler. Ler qualquer um lê. Ler a Bíblia qualquer um lê. Pegar na Bíblia qualquer um pega, lê. Qualquer uma pessoa lê. Agora, ter a compreensão, ter o entendimento bíblico, aí é outra coisa. Ter a sabedoria bíblica, ali você tem que buscar a Deus. E quando você deixa de buscar, você perde totalmente a noção. A noção ali. Então o povo saiu ali, saiu perdedor. Então a pessoa pensa que só porque ela carrega a Bíblia para um lado e para o outro, ela tá salva, não, você tem que botar em prática, colocar em prática. Você tem que manejar ela bem. Então é isso que acontece. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma campanha do Salmo 91 na minha casa, foi revelado para mim fazer e eu fiz em casa. E eu morava com minha avó e minha avó era espírito, né? Macumbeira, você mexia com um negócio de macumba. E ali eu fui
Quando foi no dia, eu com o salmo, com a Bíblia aberta na mão, no Salmo 91. Eu era novo convertido, eu fui entrar no quarto dela, no quarto da minha avó. Né? Quando eu entrei no quarto dela assim, eu senti aquela presença maligna e eu tipo uma tontura e a vista escureceu. E eu caí em cima do sofá com a Bíblia na mão. Por quê? Porque eu não estava preparado. Que nem eu falei, a Bíblia é um livro. É um livro, você pega nele aqui, você é um livro, mas se você tiver na unção, tiver na autoridade de Deus, aí Deus te usa, aí Deus opera, aí Deus faz milagre, aí Deus cura, opera, faz milagres, sinais e prodígios. Agora se você não busca Deus, não tem nenhuma coisa, você pode pegar a Bíblia ali e o diabo não vai ter medo de você, porque você está com a Bíblia na mão. O diabo não tem medo de você, porque você está com a Bíblia na mão. Quer dizer, eu não estava preparado para entrar lá. Eu era novo convertido, não estava em oração e jejum. O que aconteceu, então é isso aí. Se você não está preparado, você vai passar vergonha, você vai ser envergonhado. Se você não está na unção, não está no Espírito, não está na palavra de Deus, você vai querer mostrar a Bíblia pro diabo, Salmo 91, achando que você está, que dali vai coisar o diabo, vai espantar o diabo, ele vai ter medo, vai fugir. Aí você está enganado. Quando você vê lá, quem vai sair correndo é você, quem vai correr é você. Então é isso aí. Então esse é o meu modo de ver aí. Essa que é a palavra de Deus para nós, essa observação. Certo que tem muito mais coisa, mas o tempo não dá, né? Enfim, mas que Deus abençoe a todos.